Fala galera, começando o Resenha dos Crias, cenário novo diretamente aqui do PKT Studio no Shopping Vila Olímpia. Você que quer gravar o seu conteúdo, acesse www.pktstudio.com.br, conheça a nova estrutura, casa nova do Resenha dos Crias, cenário novo também. Espero que vocês gostem das novidades aqui nessa terceira temporada. Hoje estaremos recebendo o Renato Leite, ele que é atleta paralímpico, capitão da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, esteve na Paralimpíadas de Paris e em diversas outras, é pentacampeão pan-americano, tem uma história de superação fantástica aqui para compartilhar com todos nós. Mas antes de começarmos a resenha, boa noite, Diego, tudo bem? Gostou da casinha nova? A casinha tá diferente, hein? Tá diferente, mudou o cenário. Para receber confortável aí? Tá confortável. Para receber campeões tem que ser dessa forma, né? Tem que ser com estilo. E desejar uma ótima boa noite para você, Renato. E vamos que vamos para essa resenha, porque vai ser muito boa. Seja bem-vindo, obrigado, Renato. Obrigado, eu que agradeço o convite aí. Vamos embora para a resenha, né? A resenha é sempre boa. Espero transbordar muitos conhecimentos aí. A minha história tem bastante resiliência e inspirar as pessoas aí que possam acompanhar o podcast aí, a Resenha dos Crias. E esse é o intuito mesmo do podcast, Renato. Acho que tem milhares e milhares de jovens hoje que buscam o sonho no esporte, né? Buscam dentro do meio do esporte de algum êxito, sucesso e tudo mais. Então, eu acho que histórias como a sua e diversas outras pessoas que já passaram aqui com certeza inspiram e cada vez mais as pessoas a continuarem a trilharem o caminho do sonho, seja no futebol, seja no vôlei, seja em qualquer outro esporte. Legal. Mas seria legal você começar compartilhando um pouquinho da sua história, né? A gente vai chegar, claro, você é um grande medalhista, campeão hoje no vôlei sentado, representando a seleção brasileira, mas em algum momento você flertou com o futebol e como começa a sua história com o futebol e como acontece a sua transição depois. Acho que é legal contar o início ali da sua carreira, como tudo começou, as dificuldades que você enfrentou também, né? Legal. Eu digo que todo jovem que nasce no nosso país, né, ele, tanto no naipe masculino quanto no feminino também, eu acredito que tem um sonho de se tornar um jogador de futebol. O Brasil é o país do futebol. Eu sou de uma década de 80 e assim, sou muito ligado ao esporte desde garoto, por influência dos meus familiares, dos meus pais também. E o esporte ele molda muito o caráter, né? Eu acredito muito nessa força esportiva e meu pai também acredita muito nisso. E como nós somos da década de 80, o Brasil carente aí na parte do futebol, ali acabamos perdendo a Copa do Mundo de 82. E surgiu um novo personagem dentro do esporte, onde trazia toda essa resiliência, amor ao nosso país. Eu sou um cara que eu defendo muito o nosso país, né? Graças a Deus eu conheço hoje 28 países, eu tenho muito orgulho do Brasil. E eu falo sempre muito bem do Brasil. Eu falo que o Brasil é o melhor lugar do mundo para se viver. Precisa melhorar alguns aspectos ainda, principalmente a segurança, a parte educacional. Mas, do meu ponto de vista, o Brasil está a melhor nação para se viver. É uma nação muito próspera. A gente tem muito a evoluir, precisamos dar muitos frutos. Então, acompanhei muito assim, esse cenário do Ayrton Senna, que é um baita cara que eu tenho, né? Muitas pessoas... É um exemplo assim para muitas pessoas, e meu pai me ensinou a gostar do Ayrton ali, né? Aos domingos, de mostrar tudo isso, de ser apaixonado pelo Brasil, de cantarmos o hino junto. Quando ele ganhava a corrida, eu me lembro desde garotinho, e isso já emocionava a gente. Eu falava e eu declarava isso, né? Por isso, e mesmo sem saber, eu falava, pai, um dia eu quero ser como esse cara aí, de ouvir um hino nacional, tal. E a palavra tem muito poder. Eu, garotinho, já declarava isso e graças a Deus eu vivi muito isso, né? E aí a minha história dentro do esporte começou desse sentido, só que a gente vem numa década ali, final da década de 90, é onde a gente começou a ser inserido no esporte mesmo, de começar a treinar, ali foi com 12, 13 anos. E aí, na verdade, o que acontece? A mobilidade no nosso país era muito difícil, né? A escassez de você se deslocar até um clube. Era horas, né? Na época eu comecei a treinar ali no
que era uma escolinha, era chamado Botafogo da Vila Santa Catarina. Vocês devem conhecer que o meu primeiro treinador foi o finado Durval, ponta esquerda do Santos. Só que a dificuldade para chegar nesse local era até próximo de casa, dava 5 quilômetros, cara, mas para você, a mobilidade no nosso país, na década de 90, cara, era quase 1 hora para você chegar lá, porque só apenas um ônibus, eu lembro até hoje, que era o 577T, o Vila Gomes, que passava próximo. E quando vinha esse ônibus, cara, você tinha que ir pendurado ou surfando. E demorava 40, 50 minutos para chegar, Para chegar, então era surreal. Só que, cara, eu treinei lá há muito tempo, tudo, né, o meu irmão também treinou lá junto, e aí lá eu conheci muita gente boa do futebol, né? Só que ao mesmo tempo eu vim de uma família humilde, eu não passei fome, mas passamos muitas vontades, né? E o meu pai sempre incentivou eu a estudar, a nossa família sempre estudar, falava assim, a única coisa que ninguém vai tirar de você é o seu conhecimento. Quanto mais você expandir o seu conhecimento, mais você vai conseguir agregar para dentro de si e transbordar também para outras pessoas. Então esse ensinamento dentro da minha família veio muito enraizado assim pelo meu pai principalmente. E aí eu falei, cara, o futebol, tudo na vida traz muitas frustrações. Eu falo que a gente vive em aflições, só que a gente tem que saber controlar e sempre ter a expectativa do sucesso, ter muita fé para ultrapassar as aflições e essas frustrações que acontecem na nossa vida. Isso aí a gente não vai deixar de ter nunca. E aí o futebol foi fechando algumas portas, não era convocado para ir no jogo, quando tinha jogo lá no São Paulo, um Pequeninos do Jockey. E eu enxerguei uma oportunidade de trabalhar logo cedo. Aos 13 anos consegui tirar minha carteira de trabalho, um primo meu arrumou emprego no Sesc Mercado, eu comecei a trabalhar. E eu comecei a vislumbrar, cara, ao invés do futebol, quero trabalhar, porque aí eu vou ter recurso. Eu vi esse meu primo, né, prosperar, começar a ter mais recurso financeiro, andar com tênis legal, tal. E aí eu falei pro meu pai, eu quero trabalhar nesse supermercado. E aí ele acabou falando assim, filho, só não deixa de estudar, mas é isso mesmo, tal. Eu falei, pai, porque o futebol, cara, eu vou dar uma paralisada, vou continuar treinando, vou continuar jogando os campeonatos intercolegiais. Na época, na década de 80, era muito forte, né? Ali, Copa da NAP, Taça Jovem Pan, né? E era muito forte o esporte, é uma das coisas, cara, que eu luto muito assim também, até pela influência que eu tenho hoje esportiva, pra gente trazer essa parte competitiva para dentro dos colégios, na parte educacional, né? E aí eu acabei começando a trabalhar como empacotador e foi numa época assim que eu ganhei muita grana, sabe? E ali foi em 1996, eu gosto até de relatar nessa história, porque hoje eu trabalho no mercado financeiro há 15 anos, né? Inclusive a gente fundou uma fintech, lá na frente vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Mas aí falando da macroeconomia, o Brasil saiu de uma hiperinflação, entrou um novo presidente lá, o Fernando Henrique Cardoso, um cara mestrado em economia, né? Conseguiu controlar a nossa inflação, lançou um outro plano, o plano nacional, esse plano que é o plano real. E aí controlou a hiperinflação, lançou essa moeda, o real valendo mais do que o dólar na época, né? Valia naquela época ali em 96, se não me falha a memória, 86 centavos de real era $1. Hoje a cotação está 5,80. A cada $1 vale R$5,80. E aí foi bem nessa época que eu comecei a trabalhar na minha carteira. Eu tenho até hoje esse dado, era R$ 97 o salário mínimo em 1996. E eu, como empacotador, eu fazia R$250 por semana, porque era um supermercado de alta renda, e eu sempre gostei de dar resenha, de tratar bem as pessoas, né? Eu falo que isso é uma filosofia de vida que a gente precisa treinar os nossos filhos, não só os nossos filhos, mas transbordar e treinar as pessoas que estão ao seu redor. Sejam pessoas gentis, que olhem no olho, que dê um bom dia, que trate bem, né? Isso eu vejo como, depois de estudando um pouquinho mais, isso é filosofia empreendedora, é uma filosofia empreendedora. Meu pai sempre foi vendedor, meu pai sempre empreendeu no CNPJ de uma outra pessoa, mas a cordialidade que o meu pai tratava ali as pessoas, né? E eu desde criança, meu pai aos sábados me levava para ele, na loja que ele trabalhava, e você via o atendimento, as pessoas procurando ele, então eu já via isso. Eu falei, cara, se eu atendo bem a pessoa vai me procurar. E aí, por exemplo, eu fazia o pacote
do Thiago, você ia e me dava uma caixinha. Eu sempre te atendia muito bem. Mas você era um cara que ainda me agradava com uma caixinha, com incentivo, me honrava com esse incentivo. Cara, eu te tratava ainda melhor. E aí você, no próximo mês, porque antes era um evento fazer uma supermercado. Né? Era um evento, na nossa década é muito legal, cara. A gente tem muita história para contar, porque quantas vezes eu já cheguei assim no supermercado de ficar em fila antes de abrir, acredito que vocês já fizeram isso também, época da com seus pais, com seus avós, né? A gente chegar ali 5 horas. Em vários supermercados, porque cada um tinha tinha um preço. E, cara, entrava correndo, abriu o supermercado, entrava correndo, porque você pegava o arroz, o cara já tava atrás de você, já etiquetando outro preço. Bobear, você etiquetava você também, né? Exato. Então, foi uma década assim muito legal e comecei a trabalhar e ganhar muito dinheiro. Nessa época, imagina trazendo para os números de hoje, salário mínimo R$ 97,00, eu fazia uma média de 250 por semana, só de caixinha desse benefício que cada cliente te dava ali. E, cara, eu fazia então, hoje, para os números de hoje, eu fazia cerca de R$ 12.000, de 10 a 12 mil reais, uma criança de 14 anos de idade. E meu pai sempre me incentivou de falar, filho, é interessante você sempre guardar, né, esse ensinamento assim, de guardar pelo menos 10% do que você ganha, guarda um pouquinho para no futuro, às vezes você vai precisar de algo. E aí eu sempre abri minha conta na época e sempre guardei dinheiro lá, guardava naquela época a caderneta de poupança. Hoje eu falo para ninguém deixar dinheiro em poupança, esquece, né? Hoje tem muita assessoria, tem outros produtos financeiros que você consegue uma alavancagem muito melhor. E aí fiz toda essa base ali dentro do supermercado, mas nunca esquecendo desse sonho, jogando os campeonatos interescolares. Aos finais de semana eu jogava na várzea também, campinho lá perto de casa, comecei também a jogar na várzea em campos maiores. E sempre na resenha do futebol e acompanhando algumas pessoas que ainda estavam tentando, né, a carreira. Principalmente pessoas da minha idade ali do 82. E aí foi no final dos anos 2000 ali que o professor Antônio Carlos Papel, ele assumiu a categoria de base lá do São Caetano. E aí foi bem numa época que o São Caetano teve aquela ascensão, né? E eu sou um cara, assim, desde garoto, de sempre ser uma pessoa de pensar, respirar e ser estratégico nas minhas tomadas de decisões. E aí foi quando surgiu novamente e reacendeu essa chama. Ele montou um projeto lá entre Jardim Miriam e Diadema, no projeto 7 Campos. Ele montou lá um projeto onde nós treinávamos em 2 períodos. Só que para eu treinar, eu tinha que sair do emprego. Eu olhei para a minha conta e falei, cara, eu tenho um recurso, tá aí a minha chance. É um treinador que conhece o trabalho, né? E ele dentro do São Caetano, e aí ele falou, cara, tem muito cara, assim, modéstia à parte falando, onde eu nasci ali na região ali, entre o Jardim Miriam, Americanópolis, vamos falar assim, para que pega o geral, Americanópolis, que pega ali, cara, ali o nosso time era muito bom, irmão. Falar pra você, era difícil ali, o time desde do 7-7 ao 8-6, cara, os times era só timaço, era difícil perder. Aí tinham acadêmicos, né, que já jogava já o Campeonato Paulista, o Metal, o Botafogo da Vila Santa Catarina. E o Papel fez esse projeto, pegava os moleques ali de todos esses clubes que eu citei, montou lá o projeto pra gente jogar com o time do São Caetano que ia jogar, alguns amistosos que ia jogar a taça do ano subsequente. Eu falei, mano, estamos aqui dentro do negócio. Grande probabilidade da maioria aqui que tá nesse projeto de ser empregado, né? E o nosso time muito bom ali, 8-2, o Renato Cocadinha, que é irmão do Ricardinho, que é treinador do Ibrachina hoje, cara, amigo de infância, o Adriano Camilo, o Maradona, os caras tudo fora da curva, e foram tudo jogar. O Adriano Maradona foi campeão da Série B, né? O Renatinho jogou em alguns clubes também, mas não teve uma ascensão, assim, uma carreira esportiva tão grande. E aí desse grupo, assim, o que eu me lembro que virou realmente os atletas profissionais foram esses 2, para você ver, era um grupo grande, né? E 2 que viraram atletas realmente profissionais, assim. E dali foi, cara, alimentando esse sonho. Só que ao mesmo tempo, o futebol, a gente sabe que viver como atleta no nosso país é muito complicado e difícil. E eu já com essa mentalidade de estar produzindo, de estar ganhando o próprio dinheiro, de estar comprando as minhas coisas, de estar ajudando os meus pais também em casa, né, financeiramente,
E eu comecei a ver, olhava para minha conta e meu dinheiro Tava consumindo, só consumindo. Exato, e ali já com 18 anos, né, de idade, eu falei, aqui é a última atacada, se não der aqui, irmão, esquece, tem que trabalhar. Aí 18 anos, tava iniciando ali fase de namoro, essas coisas, e aí até por questões estratégicas também, eu falei, cara, eu preciso fazer algo, só que eu preciso empreender, eu não posso empreender ou trabalhar no CNPJ de alguém, que eu tenho que cumprir carga horária, Claro. e vai atrapalhar o meu sonho aqui, que ainda eu tenho condição, né, eu tenho condição. E aí o que eu fiz na época? Comecei a analisar e até por influência também do mercado da época e de atleta que estava tentando a carreira e migrou para se tornar empreender em cima de uma moto, se tornou motoboy. Então o pioneirismo também faz muito parte assim da minha vida, né? Eu sou o cara de começar a empreender em cima da moto ali no começo da década de 2000, na virada do milênio, vamos dizer assim. Até por influência de outros atletas que não deram certo e migrou. E motoboy naquela época era uma profissão que pagava muito bem, cara. É que foi começando a eliminar todos os office boys, virou, né? Exato. E aí é onde eu enxerguei a oportunidade. Eu já tinha 18 anos, eu tinha grana, né? Cara, fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, no dia subsequente eu fui lá, paguei a minha CNH, já tinha ajudado meu pai a comprar um carro, então já tinha, cara, já fui, paguei a minha CNH, então já revezava o carro ali com meu pai, comecei já a fazer as coisas de carro, mas aí eu falei, eu tinha dinheiro ainda, falei, eu vou comprar uma moto, porque dá para eu ir pro treino, eu saio de lá, já ligo o meu celular, eu já tinha celular desde os meus 15 anos de idade, né, porque por conta de tudo esse cenário que eu falei, então eu já tinha celular, o bip, e aí foi onde eu comecei a empreender em cima da moto, eu saía do treino, fazia algumas entregas, depois voltava pro treino da tarde e não me atrapalhava, e eu, cara, tava seguindo o meu sonho fazer seu dinheirinho ao mesmo e tempo. fazendo ao mesmo tempo monetizando para pagar ali as minhas coisas, né, já saía com a minha namorada, na época que hoje é minha esposa, e aí foi isso, numa idas e vindas dessas, eu acabei sofrendo um acidente, e aí parecia que tudo ia se acabar, mas na verdade foi ali onde, graças a Deus, né, com a glória e misericórdia aí de Deus, a minha vida pivotou realmente assim, e aí eu fui reabilitado através do esporte, e é onde eu escrevi essa história linda aí, né, dentro do movimento paralímpico. Aí foi em 2002, eu acabei sofrendo um acidente, perdi a perna, e... Foi um acidente na moto durante uma dessas entregas no trabalho. Isso, eu saí do treino, passei na casa da minha avó, inclusive saindo daqui eu vou passar lá. Qual é o nome da avó? Ela é minha avó Joaninha, e tem minha avó Mariquinha, que mora um pouco mais distante, né? Que essa aí eu vejo a cada 1 mês, 2 meses. Mas a minha avó Mariquinha é minha avó e minha madrinha, e minha avó Joaninha, onde eu tenho mais contato, que ela mora em São Paulo. Aí saindo daqui do estúdio eu vou lá, pedir a benção e comi um feijãozinho dela, né? E foi isso, eu passei na casa dela, almocei ali com ela e saí para fazer uma dessas entregas e acabei perdendo a minha perna, né? Na verdade eu não perdi no exato momento. Eu tive um processo até para aceitação. Então, cara, eu vejo assim também que Deus teve muita misericórdia também de mim para que eu entendesse. Talvez se eu perdesse a perna ali no exato momento, o choque ia ser muito maior, sabe? Né? Mas aí eu fiquei 25 dias entendendo, e pessoas chaves ali transbordando na minha vida, né? Fisioterapeutas, um do fisioterapeuta que mudou a minha história assim de mentalidade realmente. Por isso que é importante a gente sempre, eu falo isso, que é a filosofia de transbordar. Você transbordar o seu conhecimento, você transbordar a sua energia, né, com um bom dia, você tem condição de mudar a história de uma pessoa. E esse cara, ele realmente mudou a minha história, porque eu falava pro meu pai, só não deixa eu amputar minha perna, quando eu entrei no resgate, né, e meu pai foi a primeira pessoa que chegou no hospital. E aí eu fiquei na cirurgia, reconstruíram a minha perna, quando eu acordei, meu pai estava lá, meu pai, a minha mãe, e a minha namorada também, a minha esposa, que é hoje a minha esposa, e eu olhei para minha perna e falei, cara, graças a Deus, minha perna está aqui, agora é sempre olhar para frente. Meu pai sempre me ensinou isso, e é uma coisa muito enraizada dentro de mim, ainda mais hoje, assim, a fé é o meu principal pilar. Eu falo para todo mundo, precisa cultivar muito a fé, né?
que são 4 pilares aí que eu não deixo, que é a fé, a coragem, a resiliência e a gratidão. E a fé é sempre você ter a expectativa do sucesso, não importa o deserto ou o vale ali que você esteja passando, mas cara, você tem que estar sempre acreditando que o próximo dia vai ser melhor, que você vai ultrapassar essa barreira e aí com certeza você vai sair com mais força e com mais base para falar desse problema para outros e reabilitar outras pessoas. Por isso que é importante o transbordo da comunicação, né? Claro. E aí foi isso. E aí eu fui preparado dentro desses 25 dias. Esse Rodrigo me mostrou, ele falou, Renato, se você perder a perna, cara, você já tem um perfil atlético, existe um movimento paralímpico, eu faço pós-graduação em atividade física adaptada. Aí ele me deu uma fita cassete de presente, que é os Jogos Paralímpicos de Atlanta, 96, né? É. E aí eu vi ali mudou totalmente a minha mentalidade, né? E a mentalidade das pessoas que estavam mais próximas, assim. Nem todos os familiares estavam próximos ali do leito hospitalar. Mas o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, né? O meu irmão que me visitava também, ele era de menor, então ele me visitava algumas vezes ou outra ali. Não podia nem entrar no hospital. Mas ele era um cara que estava também entendendo um pouco da história. E ali foi onde eu solicitei a amputação, porque eu comecei a estudar esse negócio. Do hospital mesmo, você já saiu essa situação por causa desse médico? Desse fisioterapeuta, Nem os médicos. Os médicos lá é um hospital de residência, então tinha uma base lá de 10 médicos, o médico-chefe, que era o Dr. Lucas, e aí todo dia ia um médico lá e debridava o meu pé, que era tirar a parte que estava necrosando, porque não estava irrigando lá o calcanhar. Depois que ele mostrou essa fita, porque assim, a minha cabeça, por quê? Por isso que é muito bom a modelagem, esse princípio assim de você modelar alguém, cara, isso faz toda a diferença. Eu não tinha ninguém para se modelar, eu não tinha nenhum modelo para ver um cara sem a perna, como é que eu ia modelar? Eu tinha um modelo, que era uma pessoa que morava lá na região que eu nasci, lá na Americanópolis, Vila Clara, que era um senhor, que ele amputou a perna, cara, e ele ficou na cadeira de roda e o dia todo no bar, entendeu? Então, fala, cara, mas será que esse vai ser o... Era o filme que passava na minha cabeça. Será que esse vai ser o meu fim? Mas não, eu sempre acreditava em algo novo. E aí foi onde esse cara me falou. E aí, através da fita, eu comecei a modelar os personagens da fita ali. E aí eu vi a Adria correndo, né? Ela deficiente visual. Eu vi na época, não tinha nenhum atleta amputado do Brasil correndo, mas tinham já atletas de fora do país. Cara, eu comecei a modelar. Eu falei, se esses caras fazem isso, por que eu não vou fazer? Fazer também. Aí eu vim amputado nadando. Falei, então já era. Se eu perder a minha perna... E falei pro meu pai, tudo que tiver sobre reabilitação, e isso tudo, cara, por isso que você vê, né, a minha história, aí você vai se preparando, você vai expandindo a sua consciência, para realmente lá no futuro você tá vivendo o seu propósito, você tá dando frutos relacionados a tudo isso que a gente tá falando. E aí eu falei pro meu pai, tudo que tiver sobre reabilitação em bancas de jornal, naquela época internet não tinha internet, escassa, era muito escasso, não era igual hoje aqui. Exato, a internet tava começando, né? E aí meu pai começou a comprar algumas revistas, algumas coisas, e eu comecei realmente a estudar ali, a gente começou a estudar junto. E aí eu comecei a falar com o médico, assim, né? E pro médico, o médico também não conhecia o movimento paralímpico, era muito pouco divulgado também nessa época, né? Começo dos anos 2000, 2002, isso aí é janeiro de 2002. E pro médico amputar uma perna é como se fosse uma derrota no esporte. É uma frustração, porque os caras, eles estão para reconstruir. Só que hoje eu tenho muitos amigos médicos, eu falo, cara, a filosofia, isso aí, essa ética tem que mudar, porque hoje a ética qual é? No meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos colegas. Isso a gente precisa mudar até uma filosofia e cultural do nosso país. Cara, eu preciso entregar para o paciente uma vida de qualidade, uma reabilitação plena. E talvez esse cara ficar sendo reconstruindo a perna com investimento altíssimo do SUS, só que isso que é a pena, é o que eu luto também. O SUS investe ali numa prótese interna, no seu leito ali legal, tudo, gasta milhões, tudo que está internamente, mas poderia solucionar esse problema e já te entregar uma vida para que você volte a produzir de uma maneira mais eficiente. Exato. Cara, caso aconteça, e graças a Deus eu tive essa luz, sabe?
de fazer essa escolha. Eu falei, doutor, amputa minha perna acima da minha fratura, em 3 dias eu vou estar em casa, doutor. Eu vou liberar esse leito do hospital. Eu não vou... E teve um remédio que o SUS não conseguiu pagar. Então a gente fez vaquinha na família, as economias ainda que a gente tinha, teve que comprar esse remédio para ver se impulsionava, circulava o sangue para chegar lá até o meu calcanhar, porque teve rompimento da artéria, né? Aham. Então era um remédio muito caro. Falei, cara, a minha família vai economizar, o SUS vai economizar, esse fixador externo vai para a perna talvez de uma outra pessoa, o leito vai estar liberado, eu sou jovem, eu acabei de completar 19 anos de idade. E numa conversa madura assim com o chefe, o doutor André, falei, cara, amputa minha perna assim, mano. Você já viu essa fita, doutor? Aí teve um dia lá que tava todos os médicos residentes, todo mundo E eu tenho certeza que esses 10 médicos transbordam hoje na vida do movimento paralímpico, né? Deve ter enraizado também esse movimento paralímpico ali dentro do coração de cada um. Eu falei, olha só, se esses caras fazem, eu vou fazer também. E aí foi isso que aconteceu. Eu solicitei e aí foi reservado, depois de 2 dias, o centro cirúrgico. E o legal é isso, assim, o interessante, que essa conversa madura, e aí quando subi pro centro cirúrgico, e meu pai, falei, pai, cara, eu falei com o doutor André, é isso mesmo, eu tô decidido, Deus tocou meu coração, é para amputar minha perna e eu tenho certeza que a nossa história vai mudar. Aí meu pai falou, filhão, eu tô com você, é isso, tal. E a minha esposa também, minha mãe, só que pessoas que estavam fora, até emociona, né, falar nesse caso. Imagino. Os familiares, amigos falam, cara, chegam, pô, o Renato vai perder a perna, mas ninguém entende esse conhecimento que eu agreguei durante esses dias ali no hospital, né? Eu tava expandindo a minha consciência. E aí todo mundo começa a se modelar, pô, perdeu a perna, pô, meu amigo jogava comigo, nunca mais vai jogar futebol e tal. E aí teve vários desses pensamentos. Eu também entrando no centro cirúrgico, sorrindo, eu falava, cara, eu tinha esse pensamento. Falei, vai ser um sucesso a minha cirurgia, daqui 3 dias eu vou estar em casa comendo feijão com farinha com a minha família e tal, aquela resenha, né? Entrando, sorrindo no centro cirúrgico, aí até as enfermeiras, o anestesista, o pessoal até falando, depois meu pai falando, eles cochichando, falando, meu, como um garoto entrando, tá perdendo a perna, e tá com a cabeça, né? Aí o meu pai pegou e explicou pro povo lá. E aí foi isso, graças a Deus foi tudo o que eu tinha declarado e planejado aconteceu realmente desse jeito. A cirurgia foi um sucesso em 48 horas, até um dia antes. Eu tinha falado em 3 dias. Em 2 dias, cara, eu tava em casa. E aí cheguei lá, as pessoas iam me visitar, principalmente os colegas que jogavam comigo na época. Tinha gente que não tinha coragem, porque não sabia o que falar. E eu que quebrava o gelo, eu falava... Ô fulano, entra aí, lembra aquela coceira que eu tinha lá no pé direito? Pela resenha do vestiário? Eu já não tenho mais, tal. E os caras falavam, todo mundo... Freira foi embora. Já quebrava o gelo. Já quebrava o gelo e aí, meu, foi isso. Mas acho que você toca um ponto muito importante, né? A gente fala, a parte mental hoje, quando a gente fala pro esporte, ela é extremamente importante. Mas a parte mental, a parte psicológica... Seja por uma recuperação como você teve, seja alguém que talvez está enfrentando um problema de saúde, ela também é extremamente importante nesse processo de recuperação, né? Exato. E isso que você comentou de como a sociedade, os amigos, os familiares, a primeira reação é de olhar para você e falar assim, nossa, ele está sofrendo muito, ou ele está muito triste, ou olhar e agora o que vai ser? E como que foi para você esse olhar externo também? Porque você já tinha passado por esse processo de convencimento, de superação, né? Sabia o que ia fazer. Mas eu imagino que ao seu redor ainda eram as pessoas olhando para você com aquele sentimento de dificuldade, como você mesmo transmitia para o restante, falar, não, vamos em frente, vou seguir em frente e vida segue. Como que foi isso? Não sou eu que falo, existe já estudos científicos, né, e também autores milenares que já falam, a parte mental, ela é 90% de tudo que a gente fala, do que a gente faz, tanto a parte mental e tudo que a gente fala também, né, declarar que é a programação neurolinguística, mas isso aí já tem autores falando já há milhares de anos atrás. Então é muito importante, eu acredito muito nisso e é verídico, isso já tem vários artigos científicos. O que você fala, cara, tem uma grande probabilidade de acontecer. Então, isso é uma dica que eu deixo para todo mundo.
não fala e não declara coisas ruins na sua vida. Cara, declara somente coisas boas, tenha a expectativa do sucesso, né? Pessoas que, cara, não acreditam muito aí em Deus ou não tem uma fé assim inabalável, então utiliza esse adjetivo, tenha a expectativa do sucesso. Se você não é um cara de fé, eu sou um cara de fé, a minha fé é muito enraizada e é isso, é acreditar sem duvidar realmente, entendeu? Que as coisas vão dar certo. E aí eu falava isso para as pessoas que chegavam lá, um colega assim, um familiar, eu falava, não, cara, senta aqui, em frente, se liga esse vídeo aí. Eu transformava a vida de todo mundo só com o vídeo, entendeu? Mano, se liga, dá uma olhada nesse vídeo aí, daqui... E aí eu já declarava, isso foi em 2002, eu falava, cara, em 2004, se não for 2004, 2008 eu quero estar numa Paralimpíada, mas eu já falava, em 2004, meu, em Atenas, eu quero estar, eu vou me reabilitar e o meu objetivo é correr. Eu vou colocar uma prótese, eu vou atropelar todo mundo, eu vou voltar a jogar futebol, o que os caras fazem aqui, ó, o cara correndo de prótese, meu. Eu vou colocar uma prótese boa, eu falava isso pros meus colegas. Aí todo mundo ficava, mano, você acha que... É porque as pessoas acham que às vezes você é maluco também, né? Com as suas ideias, com os seus sonhos. Com certeza as pessoas mais próximas, você serviu para muitas pessoas de inspiração, para muitas das pessoas que estavam ao seu redor, com certeza. Porque a gente vai chegar agora para a parte mais de sucesso ali também, depois que você fez essa virada de chave. E muitas dessas pessoas que talvez duvidavam que seria capaz... viram muito mais de perto, né? Toda essa sua virada de chave. Acompanharam tudo isso, né? Todo esse histórico, assim, real, as coisas realmente acontecendo. E você foi direto pro vôlei sentado ou passou por outras modalidades até chegar ao vôlei? Não, passei por várias. É aquilo, nada é fácil. Claro. Né? A gente declarando, tendo fé, tendo a expectativa aí de que as coisas vão dar certo, cara, mas a vida tudo é feita vem, de tropeços também. Exato. A vida é feita de aflições, de frustrações, eu falo sempre muito isso. Às vezes você quer, cara, esse é o objetivo, mas irmão, para você chegar aqui, você vai ter que suportar vários processos, você vai ter que se preparar, você vai ter que se capacitar para você chegar lá. Tem que ter isso em mente. E aí tem muita gente que vai fraquejar nesse caminho. Né? Foi o que aconteceu, assim, eu, cara, tracei. Falei, preciso comprar uma prótese legal. Meu primeiro objetivo é colocar uma prótese e voltar a andar. Esse era o grande sonho, voltar a caminhar. E foi quando eu coloquei a minha primeira prótese, foi muito emocionante. Meus pais estavam, eu abracei meu pai. E aí meu pai falou, filho, parecia que voltou lá em 83, quando você fez um aninho e começou a andar. E eu falei, cara, foi surreal esse dia. E aí daí eu falei, agora é começar a treinar. Né? Só que nesse período eu já estava fazendo fisioterapia, já sendo reabilitado dentro do esporte, ainda sem prótese. E eu falei, preciso se engajar dentro do esporte. E meu primeiro esporte, a minha porta de entrada para o esporte que eu queria, eu falei, vou começar a fazer natação. Porque eu não preciso de prótese, então vou precisar do meu corpo ali e vou nadar. E aí a primeira frustração, piscina do CI lá do Centro Olímpico fechou. Fiz o primeiro treino, depois fechou e aí ficou um período. E aí eu falei, poxa vida, mas ok, vamos fazer outra coisa, vamos em frente. Fazer o basquete em cadeira de roda, que tu precisa também de prótese. Aí basquete, investimento altíssimo, uma cadeira custa uns 10 mil reais. Naquela época custava uns 8 mil, hoje uma cadeira de basquete de cadeira de roda custa em torno de 15 a 16 mil, mais ou menos. Cadeira de competição. Eu falei, poxa, e agora? Como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Não sei. Aí eu entrei lá no time, na resenha. Aí os caras, irmão, tem uma cadeira ali que tá caindo aos pedaços, mas eu falei, não, mas tem meu tio que é ferramenteiro que vai dar um jeito. Falei, vou pegar a cadeira, vou levar lá. Aí levei pro meu tio, né? Meu tio Cláudio, o famoso Tota. Aí, ferramenteiro dos bons. Ele, não, pode deixar que o tio vai dar um grau aqui na cadeira e tal. Aí ele fez lá uma garimbada na cadeira, reforçou. E aí a cadeira ficou funcional, não estava tão rápida, mas ficou funcional. E eu, jovem, né, doido para soltar energia e treinar firme, comecei no basquete em cadeira de roda. E aí eu ficava o dia todo fazendo esportes. Aí eu falei, cara, qual que é o outro esporte? Acabava o treino do basquete, aí eu fui pro tênis de mesa em cadeira de roda, tênis também de campo. E aí ia ter uma competição do tênis de mesa em cadeira de roda em Goiânia.
porque o time de tênis de mesa em cadeira de roda desse clube, que era o clube dos paraplégicos de São Paulo, era muito forte. E aí eu falei, cara, eu preciso focar numa modalidade, já que a cadeira de roda que eu tenho, não tá difícil eu competir dentro do basquete, só que ela eu consigo competir aqui, que é mais parado no tênis, né? Em tênis de mesa. Cara, eu vou focar, porque daqui 2 meses vai ter esse torneio em Goiânia, eu vou pra lá. E aí eu comecei a treinar. E aí eu fui para esse primeiro torneio. Aí eu cheguei lá e conheci todo o movimento paralímpico, vi outras modalidades também, né? E lá eu entrei, conheci o futebol. Infelizmente o futebol de amputados, ele não é paralímpico. Ah, não é? Não é. Então o primeiro esporte, a minha primeira competição dentro do movimento paralímpico foi o tênis de mesa em cadeira de roda. Só que lá eu conheci o futebol de amputados, porque ele não é paralímpico. O esporte, quando ele não é paralímpico, é que ele não tem nos Jogos Paralímpicos, né? Uhum. Só que ele já era muito bem fomentado no Brasil, tinham muitas equipes. Eles estavam fazendo toda uma política para fomentar nos 5 continentes para que entrasse lá nos Jogos de Pequim, tudo, mas aí por questões políticas e algumas outras questões, até hoje nunca entrou. Aconteceu. E aí o cara falou, pô, você é jovem, e é naquela resenha, não, eu joguei futebol. Não, então você vai jogar pro meu time de Santos e tal. Eu falei, cara, eu nunca nem vi esse futebol, eu jogo 3 dentro e 3 fora lá na minha rua. Eu jogo futebol de muleta, mas eu nunca usei essa muleta, eu jogo com a muleta axilar. Lá na rua, lá no golzinho, eu também jogo com a muleta, tal, com meus amigos. Não, já pega essa muleta aqui, agora você vai jogar futebol. E aí eu jogava de manhã o campeonato, o tênis de mesa em cadeira, e à noite era a rodada do futebol. Eu falei, cara, então vocês me pegam no hotel, que eu tô naquele hotel tal, com o time lá do CPSP, eu vou jogar assim pra vocês. Aí eu joguei pro time de Santos. E aí os caras viram que eu também me dava bem ali no futebol. Eu falei, mano, que modalidade top. E aí eu, fui assim... Essas adaptações assim pra você, como que era, cara? Cara, aí eu só treinei, eu falei, só me ensina aí como é que anda, como é que corre com essa muleta aí. Porque eu corro desse jeito, assim, com a minha muletinha. Aí falou, não, Renato, tem uma técnica de correr assim, ó, você vai mudando a passada. E aí eu falei, pô, que legal. E aí eu treinei, eu pego as coisas muito rápido. Caramba. E aí eu comecei a jogar e a bola vinha, eu tapa. Eu falei, não, você tem o tapa diferente. Eu falei, pode me colocar na meia que eu vou desenrolar. Você era canhoto ou destro? Não, era destro. Era destro, então você... Mesmo assim você teve que ganhar força na perna. Mas quando eu joguei futebol, eu sempre gostava também de trabalhar com a perna esquerda, sabe? Sempre gostei de trazer a bola, dar o passe com a canhota, de fazer algumas finalizações. Não deixa também de ser uma outra superação também, né? Porque isso. Acabava o treino, eu ia lá e gostava de bater só de canhota. Então eu já, cara, parecia que eu já estava treinando já, né? É muito louco. E aí foi isso. Aí depois de toda essa resenha, eu fiz essa amizade, eu voltei e falei, cara, vou jogar futebol. Só que aí eu fui pesquisar, o futebol não é paralímpico. Eu falei, não, aí não, pra mim não faz sentido, cara. Eu preciso de uma modalidade onde eu quero viver aquilo que eu vi o Ayrton Senna viver. Eu quero estar numa competição internacional. O futebol não tem a competição internacional. Então, aí é o meu objetivo. Eu voltar a andar. O tênis de mesa tinha. Só que, cara, eu achava muito parado também, né? Eu amputado com a energia, ficar sentado numa cadeira de roda, não era isso que eu queria. Eu queria colocar minha prótese e ter mais energia, assim, em relação a isso. E aí foi quando aquele episódio que eu voltei a andar, comecei a treinar e falei, vou pro atletismo. Só que no Brasil, na época, final de 2002 ali já, outubro, isso aí foi... Outubro eu joguei essa competição e já comecei a correr alguns circuitos também aqui no Brasil, né? E aí, cara, não tinha amputado para correr, tinham 3 amputados. Eu ganhei a prova de 100, de 200 e 400 metros rasos. Eu ganhei o circuito brasileiro, cheio de energia, só que ia ver o meu tempo para nível mundial... Cara, tava uma distância, uma lacuna muito grande. Mas o que eu precisava? Não era técnica e nem força. Eu precisava de um equipamento que ia me levar para cá. Só que quanto custa esse equipamento? Sem patrocínio no Comitê Paralímpico engateando. Eu também não tinha condição. Não tinha ninguém, nenhum empresário para bancar isso. Cara, outra frustração. E aí foi quando o vôlei chegou no Brasil. O professor Ronaldo de Oliveira ali, no final do ano de 2002, ele tinha visto uma fita cassete dos anos 2000 de Sydney, né? E aí ele viu o vôlei e falou... E o vôlei no Brasil, começo dos anos 2000 ali, voando. Sendo campeão mundial, tal. Tinha sido medalhista em 92 também. E a gente viveu isso. Eu joguei muito vôlei na rua, né? Exato. Agora eu sou o Marcelo Negrão, tal, o Tandy, os caras da época.
Era muito louco, acabava o jogo lá da Olimpíada, a gente... nas estrelas, né? né? A gente colocava o varal lá na rua e ficava jogando vôlei também. E a gente tem muito, quem pratica algum tipo de esporte com bola, acaba tendo, ou seja, tem o tempo da bola, né? Exato. Você acaba tendo um pouco mais de facilidade, né? Não é que é fácil, mas um pouquinho mais de facilidade para se adaptar com outro esporte. Você vai jogar uma bola de basquete, você vai saber pegar a bola. Exato. Bola de vôlei, você vai ter o tempo da bola. É diferente do quem nunca praticou nada e vai tentar jogar alguma coisa com bola e vai ter dificuldade. É isso aí, cara, depois dessa frustração, eu falei, cara, vou precisar continuar. Mas uma hora, para qual esporte eu vou? Eu tenho que me preparar, manter ativo. Foi quando surgiu o vôlei. Aí o Ronaldo começou a visitar os clubes, ele foi fazer o primeiro torneio e o vôlei era paralímpico. Ele foi visitar, eu estava lá no treino de basquete. Ele falou com o presidente lá do clube, o João Bentinho, e depois o João Bentinho, cara, tem um time de basquete aí, tem uns meninos, não sei se vai, Ronaldo, mas fala lá com os meninos. Aí ele fez uma reunião e falou. Aí eu falei, cara, que oportunidade, irmão. Mas joga sentado, professor, não precisa não, é sem prótese, sem nada. O jogo é muito louco, a fita cassete também, colocou lá pra gente ver. Eu falei, não, a gente vai, o CPSP, João Bentinho, pode fazer a inscrição, eu vou montar o time. Só que já tinha aquele ranço assim, pô, jogar sentado no chão, irmão. Os caras do basquete, outros caras também do atletismo que corria. Falei, irmão, vocês não estão entendendo. É jogar sentado, mas o jogo é muito louco. Se liga, tá vendo o vídeo? A gente vai jogar sentado, a modalidade nova, acabando de nascer no Brasil. É paralímpica. A gente tem a chance de ser os pioneiros no negócio. Aí eu consegui montar lá na época com 7 pessoas. Foram 7 pessoas jogar, 2 lesados medulares e 5 amputados. Aí a gente começou a treinar, né? Começou a treinar, eu falei, professor... Aí tinha um professor lá de basquete, ele acabou instruindo o cara como que era, tal, o deslocamento. Ele falou, lá no meu time eu tô treinando o deslocamento, o slalom, tudo. E a gente começou, fizemos lá uma semana de treino. Parava o basquete, a gente colocava a bunda no chão e ficava deslocando lá, tocando na bola. E a gente foi para essa competição com 4 times. Foi a primeira competição no Brasil, final do ano de 2002. Faz exatamente 22 anos. Foi agora, foi em novembro, né? Esse fato. Há 22 anos atrás. E a gente jogou, o nosso time, nessa ocasião, nós ficamos com o vice-campeonato, o time lá do Rio de Janeiro que ganhou esse primeiro torneio. Cara, e aí daí começou a falar o vôlei paralímpico. E no ano de 2003, olha como as coisas acontecem. O ano de 2003 é o ano pan-americano, que é onde você vai brigar por índice para jogar os Jogos Paralímpicos. Cara, tudo aconteceu assim de uma maneira, mas por nunca desistir e continuar. Cara, vou continuar aqui que uma hora vai aparecer. As frustrações aconteceram, mas olha só a porta escancarada que aconteceu na minha vida, entendeu? E aí em 2003, já em março, isso foi em novembro, em março já criaram uma confederação, a Associação Brasileira de Vôlei Paralímpico, já com patrocínio do Banco do Brasil. A modalidade acabou de nascer. E por que já veio o Banco do Brasil? Porque o vôlei estava numa ascensão gigante. Grande, e o Banco do Brasil já patrocinava. A Confederação Brasileira de Vôlei Olímpica foi e abraçou a associação, falou, não, que legal, vamos montar um time top, vamos dar estrutura, vamos se classificar. Abriu uma porta escancarada, o primeiro esporte paralímpico, vamos se dizer assim, que realmente começou com uma base muito sólida, sabe? Treino em 2 períodos, atleta já com contrato. Cara, foi surreal, assim, em 2003. Foi mágico o negócio. Aí teve o primeiro campeonato brasileiro, dali saiu uma seleção com 20 atletas. E aí, como o país é muito grande, aí fez um núcleo no Rio de Janeiro para pegar as pessoas mais ali da região sudeste para o nordeste, né? E São Paulo para pegar o pessoal da região sul. O sudeste. E aí fizeram 2 núcleos, uma vez por mês unificava os núcleos e a gente treinava todos os dias, focado no Pan-Americano de 2003, que nessa época ainda não era coligado o Pan-Americano. Aí em 2007 começou a ser coligado, o Pan-Americano Paralímpico foi em Mar del Plata e o Olímpico foi em Santo Domingos, então ele não era coligado, e o nosso Pan-Americano foi em outubro, né? E hoje ele é sempre em agosto, acabou os Jogos, o Pan-Americano, depois de 20 dias começa o Parapan-Americano na mesma cidade, só que nesse ano não foi. Então a gente treinou do mês 4 ao mês 10, 6 meses
em 2 períodos, cara, a gente montou uma base muito legal e fomos pro Pan-Americano, aí já um sonho, né, essa porta total escancarada e graças a Deus eu fui convocado, consegui a minha titularidade ali dentro desse processo, então hoje eu sou o jogador com o maior número de jogos pela seleção brasileira, há 21 anos representando o nosso país. Ali fui capitão da seleção brasileira agora nos últimos Jogos Paralímpicos de 2024. E aí foi essa construção dessa carreira assim vitoriosa, né? De ser pentacampeão pan-americano, medalhista em 4 mundiais, 1 sub-23. A nossa primeira medalha no mundial foi o sub-23 na Eslovênia, em 2005. O ano que vem vai fazer 20 anos dessa conquista, né? Então essa geração lá de 2005 a gente construiu, cara, toda essa jornada aí de... Aí em 2003, voltando um passo atrás, a gente acabou perdendo para os Estados Unidos, de 3-1 a final. Né? Mas foi um baita resultado, só que brasileiro e pessoas também que investem no esporte, isso é uma filosofia que a gente precisa mudar, a gente precisa ter tempo. Só o primeiro parece que vale algo. É, só o primeiro que vale algo, mas valorizado. Já foi um resultado assim muito bom, porém... Só o campeão vai para a Olimpíada, entendeu? Então a gente não conquistou, o nosso objetivo era o sonho. E aí, cara, aí você precisa conquistar, só que aí desmoronou, né? Tudo isso que eu te falei... O que foi tão rápido. Exato. Cara, não conquistou, desmoronou. Porque aí você já não tá no Paralímpico, aí o ano de 2004, as modalidades que nos classificaram, cara, entra naquele período sabático, aí sem nada, aí eu, entusiasta... do negócio, eu falei, irmão, a gente tem que pensar já daqui a 4 anos, vamos continuar e vamos lutar. E aí depois, nos próximos 4 anos, foi tudo assim, com muita resiliência e disciplina. Aí 2008 é a sua primeira Paralimpíada. Aí em 2007 nós ganhamos um jogo épico, né, contra os Estados Unidos, foi a revanche aqui no Rio de Janeiro. Agora não escapa. Mas foi um jogaço, cara, 2h30 de jogo, 3-2 na final num pau, o ginásio ali lotado com mais de 10 mil pessoas no ginásio, né, aí tava minha família também, esposa, os meus pais, cara, foi surreal, e aí foi um sonho, né, realizado. Em 2005 tinha conquistado a medalha de bronze e já com esse pensamento lá no Mundial, falar, cara, a gente tem condição de ganhar dos Estados Unidos, fizemos esse jogo épico, conseguimos o nosso passaporte para a primeira Paralimpíada, que aí você chegar numa Paralimpíada é o ápice assim, do atleta de estar ali entre os melhores do planeta, né, dando o melhor de si. Eu lutei desde 2008 até agora 2024, lutamos para se tornar um medalhista paralímpico, infelizmente não veio, mas cara, faz parte também, eu tenho assim, muita satisfação do meu currículo esportivo. Aí tem as próximas Paralimpíadas, ainda eu não sei como é que a decisão que eu vou tomar, mas até por questão da minha carreira, já tenho mais de 20 anos aí de carreira, né, com seleção, uma construção, cara, bom. E a parte mental a gente tem que cuidar muito da parte mental, porque você se cobra, né? Claro. Muito. Então essa construção de se tornar um medalhista, lá a gente foi vice-campeão mundial em 2014, onde eu fui eleito o melhor líbero do mundo também, ali foi o auge da minha carreira ali, 2014, 15 e 16, infelizmente batemos na trave a nossa medalha de se tornar ali um medalhista paralímpico, cara, as coisas não aconteceram, mas aí eu sou um cara que eu gosto de analisar. Qual que era o raio-x anterior, por que também não aconteceu isso? Teve algumas nuances ali até relacionado a grupo, relacionado a planejamento da própria confederação, que não houve o merecimento da gente ter se tornado, que era o auge da nossa geração, né? De ter se tornado ali, ter conquistado em 2016 a medalha paralímpica pro voleibol masculino do Brasil. Mas é isso. E essa última Olimpíada agora em Paris, o Brasil ficou na 6ª colocação. A gente ficou em 6º, Claro que todo mundo busca a medalha olímpica, o grande sonho, mas no final, na sua visão, a 6ª colocação reflete realmente ou daria para ter dado um passo a mais, daria para ter buscado ainda alguma posição um pouco mais acima na Paralimpíada de Paris? Assim, eu como capitão do time, não era o resultado que eu queria, mas pelo raio-x do ano anterior, era o esperado.
né? E a gente tem que ser realista. Claro. E eu, como capitão do time, entusiasta também, assim, cara, sempre ir no jogo no pau. Nosso time é muito bom e todos os times lá são muito bons. E aí, cara, a gente tá numa guerra. Entrou ali na arena, é 50-50. Cara, é o emocional, é a parte técnica. E eu sempre falo isso com o meu time. Eu falo, cara, a gente tem que entrar, vamos dar o melhor e eu tenho certeza que a gente vai conquistar, vamos lá, vamos ganhar. Só que, infelizmente, o jogo não encaixou, mas o raio-x anterior... Houve também algumas mudanças. A gente veio numa toada legal, teve uma mudança do treinador, onde a gente conseguiu a medalha no Mundial, fomos campeões pan-americanos para conquistar a vaga para os Jogos Paralímpicos e esse treinador acabou mudando. Então mudou no meio do ciclo um outro treinador com uma outra filosofia que veio também, fez um trabalho legal, só que a filosofia de jogo e o trabalho que ele teve, foi um curto período, 1 ano e 3 meses, cara... o time não conseguiu assimilar, não encaixou. E aí o raio-x das competições anteriores que a gente participou, né? Então foi a competição anterior, ali a gente ficou em quinto, porque a Bósnia não tava, que a Bósnia é um dos principais times. Então isso já mostrou. Mas eu mesmo assim falando com os caras, cara, vamos com fé, expectativa do sucesso, nosso jogo vai encaixar no momento certo, nosso time é muito bom. Só que foi o raio-x e competição é isso, né? É a preparação, é quem está melhor ali mentalmente, fisicamente, a jogabilidade também. Então eu vejo esse sentido. Isso aqui atrapalhou também um pouco o nosso time, a mudança de filosofia no meio do percurso. Não no meio, no final do percurso, né? Então isso também eu vejo que atrapalhou, mas foi um resultado altamente honroso de estar ali entre os melhores e conquistar a 6ª colocação também. Nos últimos 2 jogos a gente bateu na trave, né? Rio foi em 4º lugar e também em Tóquio nós ficamos em 4º lugar, mas foi um jogo também extremamente difícil. Na fase de grupo, cada time com uma vitória, a gente se classificou para a semifinal na contagem de pontos. Então os Jogos Paralímpicos é isso, cara, é ponta a ponta. Eu falo pela experiência que eu tenho, eu falo, cara, cada ponto vale muito, irmão. Muito. Porque aqui é um campeonato muito curto, é um campeonato de alta intensidade, de alta complexidade, e ele é muito curto, então a gente não conta nem vitória, nem o set, a gente tem que contar cada ponto. Cada ponto vale demais, e isso é verdade, porque em Tóquio a gente se classificou para uma semifinal porque a gente conseguiu fazer 3 pontos a mais do que os outros, do que a Alemanha e do que a China. Entendeu? Por 3 pontos, irmão. E quais são as seleções, assim, hoje no vôlei sentado que são referências, que estão sempre ganhando? Assim? A nação que é uma baita referência hoje é o Irã. O Irã já domina o nosso esporte há quase 30 anos. O único, para vocês terem ideia, o único time, as únicas nações que já venceu o Irã é a Bósnia e o Brasil. Caramba. Os únicos, os caras dominam. Desculpa se eu estiver equivocado, mas é no Irã que tem um jogador que tem 2 metros. 2,44. 2,44. 2,44. Depois que eles perderam. Vocês enfrentaram eles, a gente enfrentou eles, exato. É difícil, né? Com essa altura. Cara, os caras não perdem jogo, eles não perdem jogo desde 2014. Eles não perdem set desde 2016. Eles perderam 7 agora. Então, desde 2016, eles não perdem 7, para vocês terem ideia, o time. O time dos caras já é muito bom, surreal. E aí, depois que eles perderam do Brasil, apareceu esse cara. Em 2014, eles perderam do Brasil, foi uma frustração grande para os caras, porque lá os atletas do Irã é a parte esportiva onde tem o maior resultado. Os caras já são 6 vezes campeão paralímpico, entendeu? Os caras têm um contrato legal, a liga deles é muito forte, tem mais de 400 times, até por conta da filosofia lá que eles têm em política, né? Por conta da religião também. Então tem muito PCD lá relacionado à parte motora, por não tomar vacina. Então muito sequelado de pólio. Então lá a liga dos caras é muito forte. E os caras eles dominam realmente o esporte. Assim, é o Irã, a Bósnia, eu falo que o Irã está um degrau acima, aí a Bósnia, a Rússia e o Brasil aqui também, né, junto com esses caras aqui, Egito, aí aqui, Bósnia um degrauzinho acima, aí vem Rússia, Brasil, Egito, Alemanha. Cara, então você piscou, ou você tá entre os 3, é muito difícil estar entre os 3 aqui. Se você piscar no Mundial, aí você vai para 18º, entendeu? Foi o que aconteceu na Paralimpíada. Hoje a gente está entre os 4, entre os 3 aqui,
ou se você der uma vacilada ali, jogo sempre no pau, você vai estar em sexto. Entendeu? Você vai brigar ali por quinto e sexto lugar. E aí foi isso que aconteceu. Só que nos mundiais a gente conseguiu encaixar esse bom jogo, né? E conseguir conquistar a nossa hegemonia, assim. Então, há 20 anos, o Brasil tá no topo da América. A gente, sem perder o jogo... O último jogo que a gente perdeu para os Estados Unidos foi em 2011, que foi no Pan-Americano de Guadalajara, na fase de classificação. Mas desde 2007, que a gente está com a hegemonia aí, né? 5 vezes campeão consecutivo no Pan-Americano. E aí os Estados Unidos agora, no próximo ciclo, cara, o time deles estão com uma renovação, tá um time muito forte, um pouco mais alto. Então eles, cara, assim, quem tá ganhando, né, tem que manter ele no topo, mas quem tá perdendo é o cara que ele vai remar mais forte. Eu já falei pros caras, irmão, próximo ciclo vai ter que ser no pau, porque os caras estão crescendo. E hoje pode existir atletas aqui do Brasil, tá jogando em outras ligas, em outras competições também? Pode acontecer, hoje acontece isso ou não? Não, é muito difícil hoje isso acontecer. Né? O Irã tem essa possibilidade, mas só que é um país muito fechado, até para você entrar, visto, tudo. Sim. Mas já teve alguns burburinhos dessa possibilidade, mas lá é um país, cara, muito complicado, até para é difícil, né? Até pra você ir lá jogar uma temporada, entendeu? Então, cara, não tem essa possibilidade hoje, é zero hoje do vôlei, assim, você ser expatriado, se deslocar para outro país para jogar. Difícil. O que tem é o Brasil importa alguns atletas hoje. Acontece? Acontece, porque a Liga do Brasil tá cada ano mais forte, né? Então a final do Brasileiro é sempre televisionada na Sport TV. Então, desde 2017 tem essas importações de estrangeiro. Tem um time que sempre importa aí. Teve um ano em 2017, eles trouxeram 4 estrangeiros. Caramba. Foi um ano que o SESI, eu acabei sendo contratado pelo SESI, né? Então, o SESI já estava há 10 anos no cenário paralímpico do vôlei. E na época, eu estava com o nosso projeto social, onde eu liderava lá um projeto social. E a gente tinha sido vice-campeão brasileiro, ganhado do SESI, e o Ronaldo é o coordenador, ele sempre quis. Ele falou, Renato, eu quero você no meu time, cara, você é um cara que tem uma liderança forte, e a gente precisa ganhar aqui no SESI. E aí, no ano de 2017, ele acabou fazendo uma proposta, foi também uma coisa muito legal. O SESI é uma entidade que investe muito no esporte, e foi o pioneirismo de se tornar um atleta profissional. Foi bem no ano que, nessa jornada toda que eu falei para vocês, eu sempre conciliei a minha carreira profissional, né? Tanto estudando, então eu sou pós-graduado em atividade física adaptada em Comex. Então nesses 20 anos, foi estudando, trabalhando e treinando. Então, cara, são 20 anos assim de muito trabalho árduo, realmente, sabe, expandindo a consciência, não se acomodando em alguns contratos, né, hoje o atleta paralímpico, ele tem um contrato, um atleta paralímpico de seleção brasileira do meu nível, ele tem um contrato aí de basicamente uns 60 mil por ano, vai dar mais ou menos uns 5 mil reais por mês ali, tá? Então, basicamente é isso, de entre 60 a 80 mil por ano. Cara, e isso eu tô te falando de 2017 para cá, porque de 2017 anteriormente era muito menos, era cerca de 20 a 30 mil por ano. 2017 que deu essa guinada, atleta no meu perfil. Mas eu nunca parei. Tem patrocínios, ainda consegue ter... Tem os patrocínios do próprio clube, né? Então aí o SESI nessa época, em 2017, quando eu comecei a trabalhar num banco. E eu entrei no Itaú final de 2010 até final de 2016. Eu pedi a conta e abri a minha primeira empresa de meios de pagamentos internacionais, consultoria em meios de pagamentos internacionais. E aí foi quando o SESI fez esse novo projeto de profissionalizar o atleta paralímpico. E eu tinha saído do CLT, comecei a empreender dentro do meu próprio CNPJ. Então eu tinha perdido alguns benefícios relacionados à CLT. E aí abriu essa porta, né? Eu com o meu projeto social tirando recurso ali do bolso junto com mais 3 amigos, o negócio patinando, não conseguindo patrocínio.
E aí o SESI chegou e falou, Renato, aqui, cara, eu quero que você vai ser o pioneirismo aqui do SESI, é o atleta profissional, vai estar na sua carteira. Aí eu resolvi topar esse desafio do SESI em 2017, falei, cara, veio numa excelente hora, né? Eu converso com a minha família, conversando com Deus. E aí, hoje eu sou um atleta profissional registrado em carteira já desde 2017, atleta pelo SESI. E aí a gente conquistamos, graças a Deus, o primeiro título brasileiro do SESI foi em 2017. Aí nessa contratação, eu e o Wellington foram contratados, né? Eu falei, cara, precisa contratar mais um pra gente fortalecer o time. O Wellington é meu parceiro de longa data, meu compadre, a gente joga junto no SESI até hoje. Ele era um dos caras que estava junto comigo no projeto social, colocando também recursos do bolso. A história dele é muito legal, porque eu conheci no campo de futebol, Corinthians e Palmeiras. Então foi uma vida que eu resgatei ali dentro, eu vi ele, pulei a arquibancada, fui lá, falei, cara, sua vida vai mudar a partir de hoje. E graças a Deus o pai dele levou ele, porque ele tinha recém-amputado, levou ele para o estádio de futebol para ver se ele dava uma animada. Ele era um cara que estava meio cabisbaixo na época, não tinha ninguém para modelar. E ele foi um cara que se modelou assim em mim, né? Eu tava de calça, que tava frio na época, mas eu falei, cara, eu tenho o mesmo problema que você, ó. E você tem um perfil atlético, ele é um cara alto, tem 1,97 de altura. E aí também tem uma história fantástica, mas essa nossa história é muito legal, já saiu na mídia aí algumas vezes também. E aí foi isso. A gente está quase caminhando para o finalzinho aqui da nossa resenha, mas tem um assunto que eu gostaria de tocar, que é a sua iniciativa Fintech, né, que você fundou. É Parabank o nome, correto? Isso. Conta um pouquinho como funciona, como você criou, como teve a ideia, né, e qual é o público hoje que vocês atendem. Isso, nós fundamos o Parabank em 2002, né? Eu sou cofundador. O fundador é o Gelson Júnior, um ex-atleta paralímpico, capitão da seleção de basquete. Então é muito interessante também isso. A gente se conhece desde 2008, mas começamos a nossa união empreendedora e unir os nossos propósitos em final de 2021 ali. Então ele, com a carreira dele, é um cara também fora da curva, que sempre buscou expandir conhecimento, formado em administração, trabalhou em grandes instituições também, financeiras, né? Por isso que eu falo que a nossa jornada, a nossa vida, ela vai te preparando para você lá depois estar bem preparado para coligar dentro dos seus sonhos. E depois ele começou a ministrar, se tornou sócio de uma grande clínica, que inclusive essa clínica me patrocinava depois que ele saiu do banco. E eu, quando eu saí do banco, abri a minha empresa, comecei a atender hoje eu atendo muitos atletas, né, dentro da Champions Assessoria, e hoje está tudo dentro do Parabank, mas a gente atende muitos atletas, muitos agentes relacionados ao futebol também, então a gente leva muita eficiência financeira, principalmente os atletas que são expatriados ou fecham contratos fora do país. A gente consegue taxas legais e atender o atleta de uma maneira completa, assim. E aí eu comecei também a atender essa clínica. E pensando assim, eu sempre tive esse desejo de levar a educação financeira, de instruir as pessoas de uma maneira melhor, utilizar os juros compostos ao seu favor, entendeu? A mentalidade totalmente diferente, porque hoje, no nosso país, a nossa filosofia, e principalmente o banqueiro do século passado, ele quer que você não aprenda a força dos juros compostos. É uma das maiores forças do universo. Ele não quer isso. Ele quer que você se endivide e fique pagando para ele. E a minha mentalidade é totalmente diferente. Eu quero que a pessoa pense nela no futuro, que ela utilize os juros compostos ao seu favor, que tome crédito, sim, um crédito saudável para que você fomente, né, não antecipar seus sonhos, mas que você tome um crédito para você fomentar a sua cadeia produtiva, ou para empregar alguém, ou para você produzir, vender algo, não para você antecipar seus sonhos. Você pode até controlar do cara, pô, eu quero antecipar o meu sonho, realmente. Tem muitos produtos legais, mas tem alguns produtos que o cara quer só que você se endivide, entendeu? Com taxa de juros altíssimas. Então é isso, eu sempre tive esse desejo, cara, preciso levar a educação financeira, principalmente para o pessoal PCD, para os atletas paralímpicos. E aí a gente começou, e eu via essa dor relacionada a isso, e atendendo aqui os meios de pagamentos internacionais, e atendia a empresa que ele era sócio, e a gente começou a ter muita sinergia relacionada a essas ideias, e ele via a dor toda da desbancarização do PCD,
das linhas de créditos saudável para o PCD poder se reabilitar. O banco, nenhum banco pensa no PCD, o banco não entende isso, entendeu? Cara, você não tem uma linha de crédito, o cara ir lá, eu quero uma linha de crédito para poder me reabilitar, entendeu? Com uma taxa mais justa. Não tem, o banco, cara, a linha de crédito é crédito pessoal. Não, seu nome tá, nem passa aqui na porta, entendeu? Não. E ele via isso, e ele começou a formatar, e eu falei, cara, aí eu tinha dado um curso de educação financeira para atletas, e ele falou, eu tenho todo formatado aqui, todo um business plan, cara, é um projeto muito legal, chama Parabank, cara, pra gente incluir financeiramente, potencializar a reabilitação. Eu falei, irmão, é tudo isso também que tem no meu coração, cara. Então, vamos unificar aqui, eu tô contigo. A gente tem muita fé que isso vai caminhar, a gente vai conseguir reabilitar a vida, os sonhos e o futuro das pessoas. Esse é o nosso grande propósito, sabe? Através do nosso negócio potencializar a reabilitação, promover também a capacitação desse indivíduo, né? E para que ele também se eduque financeiramente, para que ele volte a produzir, para que ele trabalhe ou se torne um atleta, sabe? Porque hoje a pessoa se torna deficiente, nas décadas passadas, assim, se você perdia um dedo, você era aposentado. Eu fui aposentado. Os caras me aposentaram, eu que pedi baixa da minha aposentadoria, entendeu? Então eu quero que as pessoas tenham esse sentimento também. Então o Parabank, ele não é só um banco digital, ele é um ecossistema financeiro para potencializar tudo isso que eu te falei, esse propósito nosso que a gente tem muito enraizado, que é reabilitar a vida, os sonhos e o futuro dessas pessoas. Fala, cara, tem um norte gigante aqui para você seguir, ou no esporte, ou no empreendedorismo, ou trabalhando como CLT, empreendendo na empresa de uma outra pessoa, né? Trabalhando feliz, porque o trabalho dignifica o homem. Quando você é um cara produtivo, você está dando fruto, no trabalho você consegue ver os frutos que você dá. Então é uma dica que eu falo para todo mundo, cara, vai trabalhar, vá feliz, agradeça, porque tem muita gente que queria estar ali no seu lugar, entendeu? Ache um propósito ali no seu trabalho, se ainda você não achou, mas veja o seu trabalho, aonde você está servindo a pessoa. Se você é um balconista, um vendedor, cara, você está servindo, você está levando alguma solução para essa pessoa. Enxergue isso dentro de você. Não enxerga só a sua monetização, não. Fala, cara, eu estou aqui, vamos trazer aqui um exemplo, como um balconista de uma padaria. Cara, eu estou dando o primeiro bom dia para a pessoa que chega aqui na padaria, que ela vai transbordar na vida de outra pessoa. Eu vou servir o melhor café para essa pessoa, eu vou entregar o melhor pão para ela. Vou dar um bom dia, vou desejar um excelente negócio. E dali você pode criar algumas outras conexões através dessa filosofia que eu falo, né? De transbordo, uma filosofia empreendedora mesmo. Porque o empreendedor é isso, o cara tem que estar todo dia produzindo. E quando você está com esse sentimento, cara, eu estou produzindo, eu estou transformando, eu estou entregando solução, eu entrego solução financeira na vida da pessoa, está sendo educada financeiramente, está sendo incluída aqui novamente, cara, isso... E a monetização, ela começa a acontecer, começa a prover umas coisas assim sobrenaturais, né? Quem quiser encontrar o Parabank, como faz? Redes sociais, site? O Parabank, hoje é o Parabank Oficial no Instagram, ok? Né? E também tem a gente, porque o Parabank ele está aqui na parte mercadológica, e há 1 ano e meio nós fundamos o Para Instituto, que é pensar nas pessoas que estão abaixo ali da classe E, né, que não tem, por exemplo, oportunidade. Então, o Para Instituto é para dar oportunidade para essas pessoas também, para melhorar a reabilitação e a capacitação. E aí tem o Parabank Oficial e o Para Instituto também. Nós ficamos em São Bernardo do Campo, né? E o Para Instituto é isso, é para potencializar as pessoas que estão abaixo dessa classe. A gente está inaugurando o Para Instituto, que é a parte de reabilitação agora, em 2025. Então a nossa meta para o próximo ano é reabilitar 100 jovens. Dentro do Paratec a gente tem um curso que é relacionado a desenvolvedores de software. Então o Parabank aqui vai doar uma parte desse curso para o Para Instituto, para essas pessoas que estão em reabilitação, em alto índice de vulnerabilidade. Então a gente vai oportunizar essas pessoas a terem uma profissão, a ter uma prótese legal, a voltar a produzir e, consequentemente, o nosso país vai ser mais próspero, né? Porque a prosperidade não é questão de grana, a prosperidade é o quanto você consegue servir e distribuir o seu conhecimento, o seu fruto.
Então o Instituto é para isso, aí que essas pessoas voltem, se insiram e vão se tornar grandes empreendedores, vão empregar mais pessoas, vão ensinar mais gente. E aí você também quer conhecer um pouquinho do Para Instituto, sigam lá as nossas redes sociais, a gente já fez muitas ações, mas a gente está com essa ação para o ano que vem, que é reabilitar 100 jovens. E aí você também que queira se tornar um patrocinador, pode entrar em contato lá com as nossas redes, que a gente está já desenvolvendo um trabalho muito legal, tanto na parte esportiva, educacional e na reabilitação. Essa é a nossa tríade no Para Instituto. Renato, sensacional. Queria agradecer imensamente sua participação aqui conosco hoje. O tempo passa voando, dá pra gente fazer uma resenha parte 2, para explorar ainda mais a parte do empreendedorismo, mas parabenizar você pela sua história, a história inspiradora. Eu acho que é exatamente o que a gente busca aqui no Resenha dos Crias também, é contar a parte bacana, a parte do esporte, mas a história das dificuldades também, da superação, e a sua história é uma história que inspira muitas pessoas, estando no esporte ou não, às vezes enfrentando uma dificuldade. Eu acho que o legal da sua história também é, você parece, né, uma pessoa inquieta no bom sentido, de nunca se acomodar, apesar de ter vencido, poderia ter ficado no esporte paralímpico, cumpriu o que era uma meta sua, mas mesmo assim ainda com a veia empreendedora, foi empreender e encontrando uma maneira também dentro do empreendedorismo para tocar a vida de outras pessoas, né, para ajudar pessoas que também necessitam suporte. Então, cara, parabéns aí pela carreira, parabéns pela sua história, brilhante. Obrigado. Enriqueceu muito aqui o Resenha dos Crias, um prazer enorme ter você aqui hoje. Eu que agradeço aí. Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito obrigado, valeu. Renato. Muito obrigado. Valeu, querido. Valeu, pessoal. Fiquem ligados. Canal Resenha dos Crias. Bora pra próxima. Obrigado. Muito bom. Pô, que legal, cara. Sensacional. Que Essa história bacana.